Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, sextou, não é mesmo? Simbora lá, vamos continuar as nossas atividades. Nesse primeiro momento, nós vamos continuar, dar continuidade às atividades de geografia que nós fizemos ontem, que nós começamos a conversar sobre os recursos naturais. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente já vem na nossa cabeça sobre o quê? Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que vem da natureza, que são coisas que o homem não cria, né? São coisas que a gente consegue extrair da natureza. Temos como, por exemplo, que foi o que nós falamos bastante ontem, né, nas nossas atividades, que nós falamos sobre a água, sobre o desperdício dela, não é mesmo? Que muitas vezes acontece o desperdício e a gente nem percebe o que é, né? Como é feito aquele desperdício. A gente às vezes não acha que é tão importante o cuidado e o carinho que a gente tem que ter por essas coisas que vêm da natureza, não é mesmo? Tem também o ar, que sem ele a gente não vive, a gente não respira. Temos mais o que? A energia solar, né? Que hoje em dia em muitos lugares, em muitas casas, tem esse aquecimento, né? Pelo sol, placas solares. Vimos também a vegetação, né? Que a gente tira o uso dela para o nosso alimento, ou também para cuidado com os animais, né? As árvores, as plantações e todas essas outras coisas. Temos também o solo e os minerais. Na nossa aula de ontem, nós vimos bastante na página 5, né, do nosso livro, os exemplos que a gente tinha, né, do uso do solo, da água, do minério também e também do ferro, né, que é feito aonde mais? Nas indústrias. E nós podemos perceber que os recursos eles podem ser renováveis e eles podem ser também não renováveis. Então, abra aí o seu livro na página 6, que nós vamos continuar conversando mais um pouquinho sobre isso, sobre os recursos naturais. Simbora lá? Vamos lá? Olha só, aí na página 6 do nosso livro, a gente vê que os recursos que se refazem de matéria natural ou pela ação das atividades humanas, eles são chamados de renováveis. Então, aqueles recursos, como a energia solar, o ar, a água, a vegetação e também o solo. Esses são exemplos de recursos naturais que são renováveis. Aí nós temos, olha, como um exemplo, o plantio de árvores é um exemplo de recurso natural renovável pela ação humana, porque o homem aí está fazendo o quê? O plantio. O homem está jogando as sementes, colocando aí as mudinhas para que no futuro tenha mais plantação, né, de árvores ou de qualquer que seja outro vegetal. Na foto, a gente está vendo aí, ó, o reflorestamento feito lá em Porto Seguro, enquanto tem muita gente, né, que está usando as matas para desmatar, para fazer construções, para pegar, né, as madeiras, né, e temos também pessoas que estão fazendo o que? O reflorestamento. Só que não havia necessidade, né, terceiro ano, se as pessoas não fossem tão olhudas, né, em questão financeira, de dinheiro, não precisaria estar fazendo reflorestamento se alguns não tivessem o quê? Destruindo a natureza. E aqui embaixo nós temos exemplos de recursos naturais que não são renováveis, ó. Alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo e o carvão mineral, levam milhões de anos para serem renovados por processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana, por isso são chamados de não renováveis. Então, aqueles que podem ser produzidos pela ação humana são chamados de renováveis. Os que não podem são chamados de não renováveis. Tá bom? E temos como exemplo aí, ó, o petróleo, que é o exemplo de um recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. O ser humano não consegue reproduzir, né, a essência do petróleo.
Na foto, exploração e extração de petróleo no Rio de Janeiro, lá em 2011, alguns aninhos atrás, não é mesmo? Então, ó, nós já vimos sobre o que são recursos naturais, que eles podem ser classificados em recursos naturais renováveis e não renováveis, não é mesmo? E temos exemplos aí, ó, água, ar, energia solar, o solo, a vegetação, todos esses são renováveis. E o carvão, o petróleo e o minério são exemplos de não renováveis. Ó, em virtude de sua localização geográfica, a extensão territorial, o Brasil apresenta grande diversidade de recursos naturais, como os hídricos, os vegetais e os minerais. Aí nós temos vários exemplos, ó. As águas de superfície, rios e lagos e subterrâneas formam recursos naturais hídricos, que são utilizados principalmente em residências e indústrias para irrigação e hidroeletricidade. O banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo da água nas residências. Fique atento ao uso da descarga. Lembra que a gente viu que lá na casa da Mara, o irmão dela estava tomando banho durante 20 minutos? Gente, 20 minutos são muitos litros de água que são desperdiçados. Ó, as castanhas do Pará são semente da castanheira do Pará, árvore típica da floresta amazônica. As castanhas servem de alimento e matéria-prima também para as indústrias. Ó, no Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal, madeira, folhas e frutos é mais intensa no norte do país, lá na parte de cima do nosso país. Além da extração da madeira, essa porção do território brasileiro é responsável pela produção de castanha do Pará, do látex, que é, né, quando tira a borracha lá na seringueira, lá da madeira. Lembra que a gente viu muito isso no extrativismo? O babaçu e de outras sementes e frutas. Esses recursos naturais são utilizados, sobretudo, pelas indústrias alimentícia e farmacêutica. Nosso país é rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis chamados de recursos minerais energéticos, mas não são classificados como minerais. Ó, o carvão mineral foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos por meio da decomposição de plantas soterradas em regiões pantanosas. É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. Gente, isso é sensacional nessas matérias, né, de geografia e de ciências. A gente aprende coisas que a gente jamais imaginou, né? A gente sempre vê que a água, né, ela ajuda na produção da energia elétrica, mas o carvão, uma coisa sensacional, né? Carvão geralmente a gente vê o quê? Para fazer churrasco, não é mesmo? Só que esse carvão aí é um tipo de carvão diferente, olha. Ele é o carvão mineral. Eu não sei ao certo como que é a base do carvão que a gente usa para fazer o churrasco. Aí na página 8 do nosso livro, nós temos uma outra curiosidade. Vamos ler juntos? Ó, aqui na página 8 do nosso livro, ó. O petróleo é um recurso natural não renovável, muito utilizado em nossa sociedade. Dele são extraídas inúmeros produtos, como a gasolina, a querosene, o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, né? Esse gás GLP, popularmente chamado de gás de cozinha.
bastante usado em muitas moradias para o preparo de alimento. Na minha casa tem, na sua casa tem, né, esse gás de cozinha. Geralmente nos prédios, lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade maior, eles usam um gás que não é esse de botijão, é um gás que é encanado. Ele serve tanto para esquentar o chuveiro, quanto também para fazer no fogão, né, a comida. Do petróleo também são extraídos outros derivados, que dão origem a diversos objetos plásticos. Os fios de nylon, o asfalto, as borrachas sintéticas, as tintas, cosméticos e os fertilizantes e muitos outros. O petróleo é resultado da decomposição de material orgânico, animal e também vegetal, soterrado há milhões de anos. Por isso que é uma coisa muito cara. Eu não sei se vocês estão vendo a novela do Candinho, essa aí tá muito bom. E aquele moço, um personagem apareceu lá no sítio, né, da Boca de Fogo, Cunegundes, e falou que estava procurando, né, poços de petróleo e que ganharia muito dinheiro, porque petróleo é uma coisa cara, né? Rende muito dinheiro. Vamos lá. O petróleo é resultado da decomposição de material orgânico, animal e vegetal soterrado há milhões de anos. Com o passar do tempo, esse composto orgânico sofre ações de bactérias e micro-organismos, altas pressões e temperaturas, transformando-se num líquido negro e viscoso. As reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessários, portanto, muitos estudos e novas tecnologias para encontrá-las e extraí-las da melhor forma para não poluir o ambiente, que é o que tem que ser a primeira coisa a se pensar. Como que vai extrair esse material, né, da natureza sem causar um impacto ambiental, sem a gente poluir o meio ambiente? Aí embaixo, nessa página número 8, nós temos um RH. Pausa o vídeo aí, vá nessa íconezinho aqui do RH, que você vai ver como é feita a extração do petróleo. Gente, são ductos muito fundos, é muito fundo para se extrair o petróleo. Agora nós vamos fazer umas atividades. Tia Paula vai explicar aqui como que a gente vai fazer. Na página número 9, nós vamos ter que observar primeiro o mapa, hein? O mapa e a legenda. Muito importante a gente observar a legenda para a gente responder. Olha só. Com a ajuda do professor, analise o mapa a seguir. Depois, resolva as questões propostas. Prestem atenção. Primeiro, nós vamos observar esse mapa. Esse mapa, o nome dele é Brasil, principais recursos minerais. Aqui nós temos todos os estados brasileiros e temos também, em cada um desse estado, nós temos desenhos. E esses desenhos são correspondentes ao que é cultivado nesse estado. Olha só. Vamos procurar aí o Rio de Janeiro. Lembrando que a nossa sigla é RJ de Rio de Janeiro. Acharam o Rio de Janeiro? Lembra que a gente fica aqui no cantinho, né? Bem pequenininho aqui o nosso estado. No nosso estado nós temos aí, 3 tipos de recursos minerais que são muito fortes aqui no nosso estado. A gente vai ver as figurinhas que tem aqui, tá vendo? Esses desenhozinhos, e vamos ver aqui ao lado o que é. Nós temos no Rio de Janeiro, o sal marinho, temos também o gás natural e temos também o petróleo. Essas 3 coisas são os encontrados com maior facilidade aqui no nosso estado. Aí na letra A está perguntando assim, que informações o mapa apresenta? Ele apresenta o quê? Os principais recursos minerais. Já está aqui no nome do mapa, Então, a letra A está perguntando o que o mapa nos apresenta, né? Que informações ele nos dá? Ele nos dá informações dos principais recursos naturais. Na letra B,
Tá perguntando assim, ó. Que recursos minerais são encontrados na unidade federativa em que você vive? Nós vivemos aonde? No Rio de Janeiro. Quais são os 3 que a gente encontra? Ó, vamos ver aqui no desenhozinho. É o petróleo, o sal marinho e qual é o outro que a tia falou? Petróleo, o sal marinho e o gás natural. Então, você vai escrever aqui na letra B. Petróleo, sal marinho e gás natural. Na letra C. Que recursos minerais são encontrados na unidade federativa... letra B, a tia Paula está repetindo a pergunta. Letra C. Observe no mapa a Rosa dos Ventos. Lembram? O que é Rosa dos Ventos? Ó, norte, sul, leste, oeste. Em que porção do Brasil há maior concentração de recursos minerais energéticos? Tia, esse é muito difícil, eu não vou conseguir encontrar. Vai sim. Olha só, aqui nas Rosas dos Ventos, nós temos o norte para cima e o sul para baixo. O oeste para sua esquerda, para sua esquerda, e o leste para sua direita, né? Aonde tem a maior concentração de minério e de energia? Na região leste, né? Fica bem na costa aí pro oceano, ó. Bem aqui, tá vendo onde está o oceano? Então, ó, a gente precisa de quê para fazer a luz? A energia de água. Então, da onde que a gente vai tirar? Ó, da região leste, que é a parte onde tem, ó, o Oceano Atlântico, tá vendo aí o seu azulzinho? Então, a região do Brasil que tem mais concentração de recursos minerais enérgicos é a região leste, tá bom? Letra D. Qual a importância do petróleo para a nossa sociedade? Com o petróleo a gente pode fazer gasolina, com o petróleo a gente pode produzir o gás de cozinha. Se a gente não tivesse petróleo, se a gente não tivesse essa matéria-prima, íamos ter dificuldades em criar, né, a gasolina. E fora, que deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês estão ligados nessa, mas igual, a gente viu que aqui no Rio de Janeiro, o petróleo é um dos recursos minerais que a gente mais produz. Em compensação, aqui no Rio, é o lugar onde a gasolina é mais cara. Era para ser diferente, né? Já que aqui a produção, a base da produção do petróleo, aqui deveria ser mais barato, né, terceiro? Mas, como no Brasil tudo é ao contrário, não é mesmo? Aqui fica uma coisa mais cara. Então, na letra D, a gente pode usar o petróleo para o gás de cozinha, para produzir o combustível. Então, por isso que é bom a gente ter, né, essa matéria-prima aqui pertinho da gente. Na página 10, nós temos uma outra história em quadrinhos. Vamos ler juntos essa história em quadrinhos? Olha só. Leia a história em quadrinhos a seguir e depois resolva as questões propostas. Vamos ler juntos? Ó, Cebolinha, o que você está fazendo? Treinando para ser um ótimo desenhista. Não basta ter o dom, preciso treino e dedicação. Tô falando desse monte de papel. Quer acabar com as árvores do planeta? A professora falou que o papel é renovável e feito com árvores plantadas para isso. Jura? Existem fazendas de plantação, como as plantações de milho, soja, cana-de-açúcar. Uau! Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, vou plantar árvores também. Goiabeira, macieira, laranjeira. Essa Magali. Bem, deixa eu colher esse papel. Depois que uso os dois lados, levo tudo para o lixo reciclável. Gente, olha a ideia da Mônica. Quer plantar, né, árvores,
Mas as árvores que ela quer plantar são de frutas. E vocês acham que ela quer plantar essas árvores de frutas para quê? Para comer tudinho, não é mesmo? Letra A. De onde vêm os papéis utilizados pelo personagem Cebolinha? Aí você vai escrever aí de onde vem. Vem da onde? Da plantação de árvores, né? Que foi o que ele falou. Os papéis são provenientes de recursos naturais renováveis ou não renováveis? Temos até uma dica aí, hein? Ó, o papel ele é produzido, a gente usa e depois ele pode ser reciclado. Se ele pode ser reciclado, ele pode ser o quê? Renovado. Então, ele é renovável. Letra C. O que Cebolinha vai fazer com os papéis já utilizados e qual é a importância dessa atitude? Depois que ele terminou de usar os papéis, ele fala que faz o quê? Joga no lixo reciclável. Isso é bom para quê? Para a gente cuidar do meio ambiente, para não ter muita poluição, ajudar, né? Para não ter também tanto desmatamento, tanto das árvores que são criadas para fazerem os papéis. Número 2. Analise a obra de arte da Bárbara Rothschild. Ó, nós temos... Gente, olha que quadro lindo. Quanta vegetação nós temos nesse quadro aí, né? Que coisa mais linda. Cite 3 recursos naturais retratados na obra de arte. Depois escolha um deles e explique como ele pode ser utilizado em nossa sociedade. Lembrando que os recursos naturais são quais? Ó, o ar, a água, o solo, a vegetação, os animais, né? São recursos naturais. Você vai escrever aí os recursos que você está observando nessa imagem e depois vai escolher um e vai dizer o porquê que ele é importante na nossa sociedade. No número 3, está dizendo assim: utilize as palavras do quadro para completar o esquema. Nós temos aqui no nosso quadro, ó, água, petróleo, não renováveis, vegetação, minérios, energia solar, renováveis e carvão mineral. Baseado em tudo isso que a gente falou na aula de ontem e na aula de hoje, vocês irão completar aqui. Ó, recursos naturais, eles podem ser 2 coisas que a tia Paula está cansada de falar aqui hoje, ó, renováveis e não renováveis. Como exemplos citados, aí de um lado você vai botar os que podem ser renováveis e do outro lado os que não podem ser renováveis. Então façam aí as atividades. Daqui a pouco a tia Paula vai postar o vídeo com a correção. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. E ó, hoje ainda temos aula de português para fazer, hein? Vamos continuar falando sobre fábulas. Um beijo, meus amores. Se cuidem.